Você já ouviu falar do Rivaroxabana? O nome comercial mais conhecido é o Xarelto, mas neste vídeo eu vou te falar tudo, a bula explicada, tudo o que você deve saber desse medicamento, como tomar, quando você não deve utilizar, as interações medicamentosas que esse remédio tem, que você não pode utilizar outros medicamentos tomando e muito mais. Então já peço o like aí para você e vem pro vídeo. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre a Rivaroxabana. Este medicamento, ele é um anticoagulante. Ele é muito importante para as pessoas que já tiveram embolia, tromboses, estão prevenindo de tromboses e principalmente de derrames relacionados a arritmias cardíacas. A arritmia fibrilação atrial é a mais comum que faz esse tipo de evento. Por isso, em alguns pacientes deve ser prescrito a anticoagulação oral. Esta é uma das indicações desse anticoagulante. A Rivaroxabana, ela tem apresentações de 10 mg, 15 mg e 20 mg. As apresentações mais comuns são a de 15 e de 20 mg. Uma informação muito importante, a Rivaroxabana, ela dura no nosso corpo cerca de 24 horas. Após a ingestão do comprimido de Rivaroxabana, ela começa a iniciar o seu efeito dentro de 2 horas, durando até 24 horas. Você deve tomar a Rivaroxabana com água, principalmente de estômago cheio. Sabe por quê? A Rivaroxabana, ela aumenta a sua absorção, o comprimido é melhor absorvido quando de estômago cheio. Por isso, você deve tomar com água e com o estômago cheio, após a alimentação, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. Alguma desses horários e respeitando os horários todos os dias, no mesmo horário tomada da medicação, não alternar. Como ele age? Ele é um inibidor de um fator de coagulação, fator 10A. Então esse medicamento, ele inibe o fator 10A de coagulação, evitando assim que os trombos se formem no seu coração, no seu sistema sanguíneo, seu sistema vascular. Os nomes comerciais, o mais comum e consagrado é o Xarelto, que foi o primeiro a ser desenvolvido. Logo após os 5 anos de desenvolvimento dessa marca, foi quebrado a patente. E hoje no Brasil temos inúmeros medicamentos que eu estou colocando aqui de nomes comerciais, e isso favoreceu muito a diminuição do preço e dos valores dessa medicação. Você encontra esses medicamentos que eu estou mostrando aqui para vocês, medicamentos de marca, e tem uma variedade muito grande de laboratórios para você escolher. O princípio ativo é o Rivaroxabana. Os nomes comerciais são esses que eu mostrei para você. Agora, quem não deve utilizar esse medicamento? Quem está contraindicado a utilização desse medicamento? O Xarelto, a Rivaroxabana, ela não pode ser utilizada em quem tem reação alérgica à medicação, hipersensibilidade. Outra condição muito importante: nenhum paciente que tenha sangramento ativo, por exemplo, uma hemorroida sangrando, sangramento intestinal ativo, hematêmese, vomitando sangue ou distúrbios da coagulação, não devem tomar essa medicação. Seu médico, ele irá avaliar isso. Uma outra condição que você não deve de forma alguma tomar a Rivaroxabana é as pacientes que estão gestantes ou lactantes. Essas pacientes não devem tomar a Rivaroxabana, pois não há estudos nessa população. Não temos segurança para indicar. O que você deve saber antes de tomar a Rivaroxabana? Quais são as precauções importantes do uso da Rivaroxabana? Se você tem
uma doença renal grave ou em estágio avançado de insuficiência renal, você deve comunicar ao seu médico. Ele deve ajustar a dose ou até mesmo substituir essa medicação por outra. Se você tem risco aumentado para sangramento, seu médico deve saber disso e em algumas condições ele deve prescrever a rivaroxabana com muita cautela. Por exemplo, em situações de pacientes que são cirróticos, que costumam sangrar, pois o fígado é um produtor dos nossos fatores de coagulação, deve tomar muito cuidado na anticoagulação desse paciente. O uso da rivaroxabana deve ser utilizado com muita cautela. Outra condição é se o paciente tem uma úlcera no estômago ou problemas já detectados de úlceras pépticas, sangramentos intestinais, chamadas angiodisplasias, pólipos intestinais que podem sangrar muito e de forma volumosa, trazendo para o paciente consequências graves, hemorragias graves que necessitam de transfusão. Esses pacientes devem tentar primeiramente corrigir a causa desses sangramentos para depois ser prescrito a medicação. Se não há como corrigir essas causas, avaliar muito bem se é esse o caminho de prescrição de um anticoagulante. Se o paciente teve uma operação recente, se você teve uma cirurgia no cérebro, medula espinhal, órgãos muito sensíveis também, deve ter cuidado para iniciar a rivaroxabana. Outras condições com cautelas que deve ser prescrito é se você identificou, foi diagnosticado com algum tumor, alguma neoplasia que precisa de tratamento. Por exemplo, se você tem um câncer, um tumor no estômago ou até mesmo no cérebro, um glioblastoma, e vai iniciar a anticoagulação, seu médico tem que pensar os riscos e benefícios disso. Talvez tratar o tumor, a neoplasia primeiro, para realizar depois a anticoagulação. Alguns pacientes que têm válvulas metálicas devem estar se perguntando: por que eu não posso utilizar, ao invés do Marevan, o rivaroxabana? Atualmente, não temos evidências para utilizar a rivaroxabana em pacientes com próteses metálicas. Ainda utilizamos a varfarina, mas pode ser que no futuro haja uma liberação para utilizarmos para pacientes com próteses valvares metálicas. E agora, quais são as interações medicamentosas do rivaroxabana? Quais medicamentos tem que tomar cuidado para tomar o rivaroxabana? Um dos medicamentos importantes que você deve tomar cuidado é a utilização de antifúngicos, o fluconazol, por exemplo. Outros medicamentos utilizados para pacientes que estão em tratamento para o HIV podem também interferir na farmacodinâmica da medicação. Anti-inflamatórios do tipo AS ou naproxeno também podem interferir no uso do rivaroxabana. Todos esses medicamentos que eu falei, eles podem aumentar a dosagem sérica da rivaroxabana, fazendo com que aumente a possibilidade de sangramentos, ou seja, faz com que o efeito seja potencializado. Medicamentos como fenitoína, carbamazepina também podem fazer esse efeito. Erva de São João, uma medicação natural muito utilizada para depressão, também pode elevar os níveis séricos, os níveis plasmáticos no seu sangue da rivaroxabana, aumentando a possibilidade de sangramentos. Uma informação muito importante é que a rivaroxabana deve ser utilizada com cautela, principalmente em crianças e adolescentes. Essa dose deve ser diminuída e deve ser compatível com a indicação do tratamento. Por exemplo, se é uma profilaxia para trombose, se é uma indicação para tratamento de uma embolia pulmonar, tudo isso vai mudar de acordo com o peso ou a indicação. Nós temos várias indicações, como eu falei anteriormente. Medicações para profilaxia, ou seja, evitar trombos, e também para tratamento, pacientes que vão tratar embolias. Profilaxias de trombos no coração, existe uma dose. Profilaxias de trombose na perna, existe outra dose. Então, por isso, deve ser avaliado pelo seu cardiologista, pelo seu cirurgião vascular, pelo seu angiologista, seu neurologista. Todos esses médicos sabem as doses corretas. Lembrando que se você tem um clearance, que é uma função renal muito deprimida, essas doses não são de 20 mais para profilaxia, por exemplo, de eventos cardiovasculares, trombóticos, deve ser diminuída, ajustada. Então, alguns pacientes devem ser
ajustada a dose. Para pacientes que são mais jovens, a partir de 30 quilos ou idade inferior a 18 anos, deve ser dado a dose direcionada para o tratamento ou para a profilaxia. Isso tem diretrizes para isso. Outra informação muito importante: o comprimido da rivaroxabana, ele não pode ser partido para dividir doses, por exemplo. Não é normal e não é certo você partir comprimido, isso não é correto. Uma notícia boa é que ele pode ser triturado, então ele pode ser administrado para pacientes que não conseguem deglutir por sonda, ele pode ser macerado o comprimido e administrado por via sonda, pode ser feito nessas condições. O que você deve fazer se esquecer de tomar o medicamento? Você esqueceu de tomar o medicamento, você toma todo dia após o almoço, meio-dia, já são 18 horas, o que você vai fazer? Você vai deixar de tomar o medicamento ou você vai esperar a dose do outro dia? Se você estiver no mesmo dia, você toma a dose. Se você já passou para o outro dia, você vai tomar a dose como o horário indicado. Mas lembre-se, anticoagulante não pode ser esquecido. Uma dica que eu dou é você colocar um alarme no seu celular, um aplicativo para que lembre da tomada da medicação. É muito importante que essa tomada não ultrapasse as 24 horas. Então, se você esqueceu de tomar, tome quanto antes, mais rápido dentro da dose do dia. Se não tomou, já tome no outro dia, na dose, no horário certo, correto. Quais são os efeitos colaterais da rivaroxabana? O que os pacientes podem sentir, os malefícios que o paciente pode sentir, os sintomas que o paciente pode apresentar tomando a rivaroxabana? As reações adversas comuns que acontecem em 1 a cada 10 pessoas são a pele pálida, fraqueza. Isso pode acontecer nesses pacientes, principalmente naqueles que têm risco de sangramento. Outra coisa é o próprio sangramento. As reações, os efeitos adversos naqueles pacientes que estão iniciando a medicação, não é que vai sangrar, o medicamento ele não faz você sangrar, mas se há algum problema no seu corpo, no seu organismo, no seu estômago, no seu intestino, na sua boca, todos esses locais que possam ter lesões que sangram, eles vão ser aflorados, vão ser mostrados pelo uso do anticoagulante. Então não é que o anticoagulante ele faça sangrar, ele vai mostrar o sangramento em áreas que são susceptíveis. E um fato interessante é que muitas das vezes, como inicia o anticoagulante, esses pequenos sangramentos, anemia que pode acontecer também, elas mostram uma doença que não era antes diagnosticada. Muitos pacientes foram salvos mostrando pequenos sangramentos, anemia, e o médico investigou atrás dessa causa e conseguiu descobrir tumores incipientes que estavam pequenos e puderam trazer o paciente, fazer o melhor tratamento do câncer para esse paciente que foi curado. Então já temos na literatura essas evidências. Outro local que pode sangrar é a urina, então a reação comum também é ter hematúria. Isso mostra algum problema no sistema gênito-urinário do paciente, também é um fator que deve ser investigado pelo médico. Outras reações como diarreia, dor abdominal, boca seca, astenia, fraqueza são reações mais incomuns que podem acontecer com qualquer outro medicamento. O que eu quero trazer para você é que saiba que a medicação é muito importante, ela tem seus benefícios e deve ser tomada de forma muito rigorosa e criteriosa para que não haja esquecimento das doses, como eu falei. Algumas condições, por exemplo, quando você deve suspender a medicação para procedimentos. Muitas das vezes a suspensão da medicação ela deve ser utilizada e colocado uma ponte com heparina, ou seja, se o paciente ele necessita ficar alto risco sendo anticoagulado, ele vai suspender a medicação e fazer uma ponte com uma heparina. O seu médico vai avaliar isso. Procedimentos pequenos, dentários, o cirurgião dentista, às vezes ele tem situações que ele pode utilizar hemostasia. Alguns são muito específicos quanto a isso. Outros, eles preferem que suspenda a medicação e isso, toda suspensão da medicação, você tem que falar com o seu médico se é benefício você suspender naquele momento ou se você vai ter que fazer alguma ponte com outro anticoagulante de suspensão rápida ou até mesmo se você pode ficar 2 dias, por exemplo, sem tomar a medicação para fazer um procedimento cirúrgico. Então são riscos e benefícios, a medicina é isso. Mas todas essas informações são muito importantes. Agora eu queria saber de você que toma o Xarelto ou algum familiar seu, você que assistiu
assistiu o vídeo. Você teve algum outro sintoma que eu não falei, de reação adversa? Alguma dúvida? Já teve algum problema tomando essa medicação? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.